Dois minutinhos, tá, gente? A gente já começa aqui. Só para ver se o pessoal vai entrando aqui. À noite? Boa noite. Bom, vamos lá então, pessoal. Falamos de engrenagem aula passada, né? Fizemos cálculos de engrenagem. E hoje nós vamos começar o assunto lubrificação, então. Vamos lá. Acredito que eu não tenha passado para vocês a aula passada, né? Acho que eu não mandei no grupo. Vou mandar agora no finalzinho da aula. Entrou o Michael. Qual dos dois foi? Guimarães, né? Foi. Foi? Deixa eu ver aqui. Foi. Michael? Boa noite. Boa noite. Não, era só para confirmar o sobrenome ali que eu aceitei, não tinha copiado, mas é o Guimarães. Tá, vamos lá então. Marcos. Vamos começar a falar então de lubrificação, conceitos de lubrificação, algumas especificações, tá? E a sua importância fundamental em sistemas mecânicos, né, que tem movimento relativo entre si. Bom, no deslocamento de duas peças, então, ocorre atrito. Mesmo que a superfície dessas peças, né, estejam bem polidas, pois elas sempre apresentam pequenas saliências ou reentrâncias, tá? Ainda que eu tente polir de forma bem feita uma superfície, ela nunca vai ser, no mínimo microscopicamente, né, lisa. Ela sempre vai ter texturizações, né? Então, essa texturização me dá origem ao atrito. Né? O atrito causa vários problemas. Aumento da temperatura, desgaste das superfícies, corrosão, liberação de partículas, né, que são fragmentos dos elementos que vão se soltando e, consequentemente, formação de sujeira. Para evitar esses problemas, usam-se lubrificantes, que reduzem o atrito e formam uma superfície que conduz calor, protege a máquina da ferrugem e aumenta a vida útil das peças. Tá? Gabriel entrou. Então, o fluido lubrificante tem como objetivo não apenas lubrificar, mas também refrigerar, né, a peça, protegê-la quimicamente, porque o fluido lubrificante previne da corrosão, aumentando a vida da peça, tá? Nessa figura aqui, a gente tem uma imagem entre duas peças, tá? A olho nu a gente pode olhar e achar que elas estão polidas, mas se a gente olhar um microscópio, né, a gente sempre vai ver que ela vai ter
sempre vai ver que ela vai ter, né? Deixa eu pegar o colega. Ai, fica todo mundo entrando junto. Atrapalha. Bom, vamos lá. Sempre vai ter uma textura, certo? Ela sempre vai ter vales e picos, né? As partes mais altas são os picos e as partes mais baixas, os vales, né? Então, o fluido, ele tem que ser capaz de lubrificar essas reentrâncias, né? Esses vales e a distância entre as duas peças. Então, a altura total de lubrificação, ela sempre tem que ser a altura 1, que é a maior altura do vale da peça de cima, a altura 2, que é a maior altura do vale da peça de baixo, e a distância relativa entre essas duas peças. Todos os fluidos, né, de certa forma, são lubrificantes. Porém, enquadram-se melhor nessa classificação as substâncias que possuem as seguintes características: capacidade de manter separada a superfície durante o movimento, estabilidade na mudança de temperaturas e não atacar as superfícies metálicas, tá? Não atacar de forma química. Capacidade de manter limpa as superfícies lubrificadas. Essa incompatibilidade química, tá? Tem que ser observada de acordo com o que eu quero lubrificar, tá? Porque alguns fluidos lubrificantes têm bom desempenho em alguns materiais, né? Alguns tipos de metais, alguns aços ligas e não em outros, né? Principalmente nos ligas, que eu tenho elementos que são colocados para agregar características, né? Então tem que ver se tem compatibilidade química entre as ligas do meu metal base e do meu fluido lubrificante. O atrito, ele pode ser classificado em 3 grupos: limite, misto e fluido, tá? O que são cada um deles? O atrito limite é a espessura lubrificante quando ela é muito fina e menor que a altura da parte áspera das peças, tá? O atrito misto, a espessura do lubrificante é mais consistente, que é do caso anterior, quando eu tenho o atrito limite, permanece inferior às asperezas superficiais, não impedindo um contato intermitente entre as superfícies metálicas. E o atrito fluido, nesse caso, a espessura lubrificante é superior às asperezas superficiais. Uma película de lubrificante separa completamente as superfícies metálicas. Usa-se, então, a lubrificação hidrodinâmica, em que as resistências ao movimento dependem da viscosidade do lubrificante, tá? Quando que eu uso um caso, quando eu uso o outro, né? Principalmente eu vou escolher o meu tipo de atrito, né? Devido ao acabamento superficial da minha peça. Algumas peças têm acabamento superficial com uma maior qualidade, então ela vai ter pouca aspereza. Outros têm acabamento superficial com uma menor qualidade, né? Quando eu tenho materiais, o mesmo material, né, entre as peças que estão se atritando, eu posso ter o atrito fluido ou o atrito misto, né? Vai depender da dureza do meu material. O que acontece com as superfícies, né? Por que eu não uso sempre o atrito fluido, que é quando eu tenho uma altura suficiente para formar uma película, né, entre as duas peças, tá? Porque acontece também um pouco de deslizamento. Dependendo do material que eu tenho, se eu tenho material que não tem uma dureza tão alta, né, o próprio atrito vai gerar um acabamento superficial melhor na minha peça. Então, antes, né, de começar o movimento, eu tenho picos bem elevados. Uma baixa quantidade de lubrificante, conforme vai acontecendo esse atrito, né, esses picos vão se desmanchando e vão gerando um acabamento um pouco melhor na superfície. Mas eu só posso contar
com esse alto acabamento quando eu tenho materiais com uma dureza baixa. Quando eu tenho materiais com uma dureza muito alta, né, o esforço para a quebra desses picos vai ser muito alto, né? Então eu vou gastar muita energia para fazer esse tipo de atrito. Então é interessante em materiais muito duros, né, eu ter o fluido capaz, né, de distanciar uma peça da outra. Sobre os tipos de fluidos. Os lubrificantes, eles podem ser líquidos, os óleos, pastosos, que são as graxas, e os sólidos, como por exemplo a grafita, né? Ela é um lubrificante à base de grafite. Podem ser de origem orgânica, né? Animal ou vegetal, ou ainda de origem mineral, que são aqueles produtos extraídos do petróleo. Na lubrificação de máquinas, utilizam-se principalmente óleos e graxas minerais. Em casos especiais, são usados outros lubrificantes, como os óleos e graxas de origem orgânica, mistura de óleos minerais com orgânicos e óleos sintéticos e lubrificantes grafíticos. Tá? Esses óleos sintéticos são óleos feitos totalmente no laboratório. Ele não tem um fundo natural, né? Natural animal ou vegetal, e também não vem do petróleo. Então, ele é... Ele é produzido 100% em laboratório, tá? Os óleos animais, né, e vegetais, eles são mais baratos, né? Mas eles têm uma capacidade de lubrificação um pouco menor. E eles também são mais instáveis, né? Os óleos minerais, eles têm alta estabilidade. Então, eu consigo ter uma noção de que até qual temperatura ele é capaz de manter aquelas características, né? Os fluidos lubrificantes, em sua maior parte, perdem a propriedade de lubrificação com o aumento da temperatura, né? Elas têm uma temperatura limite de trabalho. O valor dessa temperatura limite nos óleos animais ou vegetais, ela não é muito bem definida. Então, é difícil de trabalhar com um limite que tu não conhece muito. Então, como ele é mais barato, né, ele é de fácil produção e extração, eu uso ele em aplicações mais simples. Eu não preciso ter muita estabilidade do processo e também não trabalho com temperaturas muito altas. Já os de origem mineral, eles têm valores bem definidos, né? De ponto de fulgor, por exemplo. O que é ponto de fulgor? É o ponto de inflamação daquele fluido. É a menor temperatura na qual um combustível libera vapor, né? Conforme ele vai ser aquecido, ele vai liberar vapor. Então, é a menor temperatura na qual ele é aquecido e libera vapor, em uma quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável, quando tem um contato de uma fonte externa de calor, tá? Então, eles têm temperaturas de combustão ou ponto de fulgor bem definidos, assim como também as temperaturas em que ele perde a propriedade lubrificante. Em bombas e laminadores, lubrifica-se também com água, tá? São exceções que eu posso usar a água como fluido lubrificante, principalmente como fluido refrigerante, né? Porque a água em si, ela não tem grandes características de lubrificação. Quais são essas características, né? Características principais dos lubrificantes. O que a gente leva em conta na seleção de um lubrificante? Sobre os óleos minerais, são baratos e oxidam pouco, né? Eles não criam... Pessoal? Ô, Natália, acho que tá sem áudio. Voltou? Travou tudo aqui. Voltou? Voltou. Tá. Os óleos minerais, eles são baratos e oxidam pouco. Então, eles protegem a superfície dos materiais metálicos. São obtidos principalmente do petróleo e em menor escala do carvão, tá? De pedras
e xisto, que é um tipo de carvão também. Os óleos minerais podem ser classificados de acordo com a seguinte fabricação, tá? Eles podem ser produtos de destilação, óleos obtidos do óleo cru com destilação, produtos refinados, que são destilados submetidos à purificação química e física, ou que recebem outro tratamento posterior, ou ainda óleos residuais, formado pelo resíduo da destilação. O que é o processo de destilação, tá? É o processo usado para a separação dos subprodutos do petróleo, né? Então, eu tenho petróleo, eu vou aquecer o petróleo a uma determinada temperatura, né? E vai acontecer a evaporação de um determinado produto. Então, a uma determinada temperatura, eu tiro, por exemplo, a nafta, né? Que é a matéria-prima dos polímeros. A outra temperatura, eu tiro a gasolina. A outra temperatura, eu tiro o óleo, né? Então, é tudo um único produto que eu vou destilando e nos diferentes temperaturas de evaporação, eu vou tirando os subprodutos. Segundo, também a viscosidade, que é uma das características mais importantes nos fluidos lubrificantes. Baixa fluidez, óleo, parafusos. Média fluidez, óleo para máquinas. E fluidez grossa, óleo para câmbios, tá? Quanto maior a densidade, menor a fluidez, tá? São características inversamente proporcionais. Segundo outras propriedades. Propriedades lubrificantes, comportamentos a frio, a quente e impressões elevadas. Resistência ao calor, ao oxigênio, à água e aos metais, tá? Por que comportamento a frio? Aqui no nosso país até a gente não se preocupa muito, tá? Quanto o comportamento dos óleos lubrificantes a frio, porque são poucos lugares no país que chegam a temperaturas muito baixas. Ainda assim, aqueles lugares que chegam são só algumas épocas do ano, né? Então a gente não se preocupa muito. Mecanicamente falando, vocês estão mais acostumados, né? Deixa eu aceitar o colega Jefferson. Ao quê? A se preocupar com altas temperaturas, certo? Uma temperatura muito elevada, o óleo vai diminuindo a densidade, ele vai ficando mais fluido, né? Então, ele perde a propriedade de lubrificação. Essa é a nossa preocupação. Só que nos lugares muito frios, eu também tenho que ter essa preocupação, porque o óleo acaba congelando. Então, tem uma quantidade mínima de água dentro dos óleos lubrificantes. Aqui a gente não se preocupa muito com essa quantidade de água, porque aonde a água implica, né, no funcionamento no óleo? Em baixas temperaturas. Em altas temperaturas, no máximo que vai acontecer é a água evaporar, né, se desprender do fluido lubrificante. Mas a baixas temperaturas, quanto maior a quantidade de água que eu tenho no meu fluido lubrificante, opa, travou aqui para mim. Voltando, quanto maior a quantidade de água que eu tenho no meu fluido lubrificante, né, mais esse fluido tende a congelar em temperaturas muito baixas. Então, naqueles lugares em que eu tenho temperatura negativa, né, eu tenho muita preocupação quanto aos fluidos lubrificantes não congelarem. Quente em pressões elevadas, né? A pressão atua diretamente na temperatura. A gente sabe que a água, a pressão atmosférica, né, que a gente vive, ela evapora 100 graus Celsius, mas a temperaturas mais elevadas, ela não evapora 100 graus Celsius, né? Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ao oxigênio, porque dependendo da ligação química que eu tenho no meu fluido refrigerante,
meu fluido lubrificante, ela pode reagir com oxigênio ou não, né? Pode ser que o oxigênio consiga se alojar, do que a gente viu lá em tecnologia dos materiais, pode ser que o oxigênio consiga se alojar na estrutura, né, do fluido lubrificante e, consequentemente, começar a agregar água, tá? Então, esse também é um problema. Segundo, a aplicação, óleo de caixas de engrenagem, óleos para turbinas e corte, tá? Então, aonde eu uso normalmente os óleos minerais, são em óleos de caixas de engrenagens, óleos para turbinas e cortes. Graxas minerais. Quando comparada aos óleos minerais, né, distingue-se pela maior consistência. Elas são mais densas, né? Normalmente as graxas são compostas à base de sólido ou de sódio, desculpa, ou de potássio. No entanto, conhece também graxas minerais puras, como a vaselina, tá? As graxas minerais podem ser classificadas de acordo com, segundo a aplicação, graxas para máquinas, veículos, rolamentos e mancais em trabalho a quente. Segundo, as propriedades, como comportamento térmico, resistência ao envelhecimento, consistência, né, que a gente pode atribuir a densidade, e resistência a pressões, a água e a cor, tá? Por que resistência ao envelhecimento? Porque ela tem uma vida útil um pouco menor que os óleos minerais. Como ela tem uma base sólida, né, submetida ao calor, ela vai perdendo essa propriedade e vai se liquefazendo, né? Então, ela tem uma vida útil menor, por isso ela tem que ter uma maior resistência ao envelhecimento. Sobre os óleos orgânicos, são como, por exemplo, o óleo de oliva, de rícino, de sebo, possuem elevada capacidade de lubrificação, no entanto, são caros e envelhecem rapidamente, porque são naturais, né? Por isso, são usados somente em casos especiais. E também porque tem pouca estabilidade. Posso ter ainda misturas de óleos minerais e orgânicos. Essas misturas são utilizadas com vantagens nos cilindros a vapor e nos eixos dos cilindros laminados, devido à sua capacidade emulsora na água. Além disso, são usados nos casos em que há necessidade de uma elevada capacidade de lubrificação, óleos para alta pressão, como em redutores de parafuso sem fim e engrenagens cônicas, como nós vimos. Os lubrificantes sintéticos. Esses lubrificantes suportam as mais elevadas condições de serviços, são chamados de sintético porque resultam de uma síntese química, ou seja, eles são produzidos em laboratório. Então, com a tecnologia que se tem hoje, a gente consegue fazer lubrificantes que resistem a condições severas. Classificam-se em 5 grupos, tá? Que são os ésteres de ácidos diabásicos, de organofosfatos e de silicones e compósitos de ésteres, de esse aqui me mata, poliglicol. Sobre os lubrificantes grafíticos. Nesses lubrificantes se utiliza a grafita nas superfícies de deslizamento, tornando-as mais absorventes, lisas e resistentes ao engripamento. Desta forma, encurta-se o tempo de amaciamento. A grafita ela também é usada como aditivo de óleo ou de graxa. Existem ainda a lubrificação a seco com grafita, no caso de movimentos lentos e de temperaturas elevadas. Sobre a escolha do lubrificante. A graxa é o lubrificante mais adequado para a lubrificação de elementos de máquina expostos aos agentes atmosféricos, às poeiras e ao envelhecimento. A graxa é também usada para a vedação de bombas, compressores ou máquinas que funcionam em baixa rotação.
Já o óleo é o lubrificante mais indicado para lubrificar máquinas com mecanismos rápidos ou delicados, máquinas a vapor, máquinas de combustão interna, por exemplo. Tá? As graxas, ela tem um poder de lubrificação maior, né? Mas para vencer o atrito da graxa, eu preciso ter maiores esforços. Então, mecanismos delicados, eu acabo utilizando os óleos. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, de graxas lubrificantes, né? Então, como elas são classificadas ali? O ponto de gotejamento acima de uma determinada temperatura. O que é esse ponto de gotejamento? É uma graxa, ela tem uma certa densidade. Acima dessas temperaturas listadas, ela começa a liquefazer, né? Então, basicamente, essa temperatura seria a temperatura em que, se eu aquecesse ela iria começar a pingar, tá? A liquefazer. E o teor de água abaixo de determinada temperatura também, tá? Graxas para rolamento, por exemplo, elas têm ponto de gotejamento acima de 120 graus, em baixa rotação. Em altas rotações, eu tenho um ponto de gotejamento acima de 60 graus. Enquanto em 120 graus eu tenho um teor de 1% de água, a 60 graus eu tenho 2% de água, né? Aonde que eu uso essas rotações? Rolamentos muito leves e pequenos podem ser lubrificados com vaselina com ponto de gotejamento a 35 graus, por exemplo. Graxas para mancais a quente, elas têm um ponto de gotejamento de mais ou menos 120 graus Celsius, né? 1% de teor de água, e a adição de corantes não eleva o poder lubrificante. Deixa eu aceitar o colega que solicitou aqui. Natália. Graxa. Oi, chamaram? Natália, a alta rotação é a partir de quantos RPM, mais ou menos? Posso ter uma ideia? Peraí, deixa eu A aumentar partir meu de áudio. quantos RPM, Por favor. baixa rotação e alta rotação? Vai depender do tipo de óleo, da classificação do óleo. Então, isso é muito relativo a alta e baixa rotação. No caso ali, a graxa para rolamentos ali, ó. Sim, sim. Vai depender do tipo de graxa que eu tenho. Essas são uma tabela demonstrativa, baixa ou alta rotação. Dependendo da especificação da graxa, eu tenho que ver quais os elementos da graxa. Por exemplo, alta rotação pode ser 200, acima de 200 é alta, abaixo de 200 é baixa. Mas dependendo da composição da minha graxa, esse valor de alta e baixa muda. Ah, então é em função da graxa, então. É em função da composição da graxa, Tá? Isso aqui é só uma demonstração, não tem a especificação da graxa ali. Em geral, as de baixa rotação têm um ponto de cotejamento de mais ou menos 120. Então, tem que ver qual é o tipo de graxa. Depois... Eu estou te perguntando para saber a temperatura, né? Isso. Estou te perguntando para saber a temperatura do mancal, para mim monitorar. Isso. Se acima de 60 já está muito quente ou não. Aí tem que ver qual é a graxa que está se usando, né? E pesquisar a recomendação dessa graxa. Porque aí vai ter uma especificação própria. Mais ou menos a baixa rotação é 120 graus, mas a graxa A pode ter um ponto de gotejamento a 110. A graxa B, 130. É mais ou menos em torno dessa. Mas o valor exato do ponto de gotejamento sempre vem específico na descrição da graxa. Graxas para mancais a quentes, né? Ela tem um ponto de gotejamento de mais ou menos 120 graus Celsius. Graxas para redutores, tem um ponto de gotejamento de mais ou menos 75 graus. Graxas para máquinas, tem mais ou menos 75 graus de temperatura de gotejamento. Graxas para veículos, mais ou menos 60 graus de temperatura de gotejamento. Graxas para carrinhos de transporte, mais ou menos 45 graus. Graxas para cabos de aços, mais ou menos 50 graus. Graxas para cabos
mais ou menos 60 graus, graxas para engrenagens, mais ou menos 45, para laminadores a frio, mais ou menos 50, para laminadores de carvão prensado, mais ou menos 80, e para graxas de laminadores a quente, né, tem que ser acima de 18 graus o ponto de gotejamento. A menos que isso, né, não vai ter um bom desempenho. Para saber a temperatura específica daquela graxa, sempre vai vir especificado no tipo de graxa, então, a temperatura de gotejamento. A minha temperatura de trabalho não pode ser maior que a minha temperatura de gotejamento, porque a temperatura de gotejamento seria o limite da temperatura de trabalho, onde a minha graxa vai perder a propriedade densidade, né? E vai deixar de ser uma graxa, sim um óleo lubrificante. Tem alguns exemplos aqui de óleos lubrificantes, uma temperatura para a gente ter mais ou menos uma noção, tá? Já nas temperaturas de óleo lubrificante, vem ali também o ponto de fulgor, né? Como ela já tem uma densidade mais baixa que a graxa, já é líquido, né? Então não tem ponto de gotejamento. O estado normal dela, ela já goteja. O que vem especificado nos óleos lubrificantes são o ponto de fulgor. Novamente, ponto de fulgor é o ponto de inflamação, tá? É a menor temperatura com que aquele fluido chega, começa a liberar vapor e com uma fonte externa de calor pode gerar uma combustão, tá? Sempre vem o ponto de fulgor, vem o valor de viscosidade até uma determinada temperatura, né? Então, fala as propriedades do óleo lubrificante, fala a viscosidade que ele tem, mas até determinada temperatura. Quanto maior a temperatura de um óleo lubrificante, menor a viscosidade vai ficando, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui que essa tabela é menorzinha. Para a mecânica fina, óleos que têm uma viscosidade de mais ou menos 1,8, mantém essa viscosidade até 20 graus, tá? Então, é uma temperatura bem baixa quando a gente compara com alguns componentes mecânicos que chegam a temperaturas bem altas, né? Os mancais, por exemplo, eles já chegam a temperaturas mais altas. Eixos com velocidade elevada são utilizados fluido com uma viscosidade de mais ou menos 1,8. Eixos sobre cargas normais têm uma viscosidade maior, de 4 até 7,5. O que é esses 3 pontinhos que vem na tabela, gente? É de tal valor até tal valor. Ela é referente ao valor que está mais próximo. Então, a leitura deste aqui seria ó, de 1,8 até 4, tá? Dos eixos sobre cargas normais, ele pode ser de 4 até 7,5. E de eixo sobre cargas elevadas, maior que 7,5, tá? A viscosidade dele varia, então, nos mancais, a total de 1,8 até mais ou menos 7,5 ali, mas mantém a temperatura, 50 graus Celsius. Acima dessa temperatura, esses óleos começam a perder essa propriedade lubrificante. Aqueles óleos utilizados para eixos, para estradas de ferro federais, por exemplo, da Alemanha, foi um exemplo aleatório. Ele tem uma viscosidade de 8 até 10, para outras finalidades pode ser de 4,5 até 8, ou ainda maiores que 4. Os óleos lubrificantes utilizados em compressores a êmbolo, né? Eles variam ali de 4 até 12, com uma temperatura, um ponto de fulgor de 175 graus, e naqueles onde a temperatura de fulgor é maior, ele tem uma viscosidade de 6 até 10, tá? O ponto de fulgor é proporcional à viscosidade, tá? Quanto maior a viscosidade, maior tende a ser o ponto de fulgor, tá? Não é uma característica que a gente pode correlacionar tão diretamente, porque o ponto de fulgor, além da viscosidade,
também depende dos elementos que compõem, né, quimicamente, aquele óleo. Então, a gente não pode dizer que se esse óleo A aqui tem uma viscosidade maior que o óleo B, com certeza ele vai ter um ponto de fulgor maior, tá? Normalmente segue essa lógica, mas nem todos. Alguns têm alguns aditivos especiais, alguns elementos, né, que influenciam no ponto de fulgor. Alguns elementos são mais inflamáveis que outros. Óleos para redutores em transmissões por engrenagens e redutores para parafusos sem fim em automóveis e para outras transmissões por engrenagens e redutores com parafusos sem fim. Então, são óleos com viscosidade para transmissões por engrenagens redutoras, parafusos sem fim em automóveis, maiores que 12. E redutores com parafuso sem fim, maiores que 4. Motores estacionários de veículos, normalmente tem uma densidade, uma viscosidade maior que 8. Motores com carburadores e motores a diesel tendem a ter uma viscosidade entre 4 e 8. Depois eu tenho motores a gás, máquinas pequenas, uma viscosidade maior que 3. Máquinas grandes, uma viscosidade maior que 4. Aí as grandes vai depender, né, de quantos tempos são. Se são de 4 tempos ou se são de 2 tempos. Quando são de 4 tempos, né, são maiores, é maior que 4 a viscosidade. E de 2 tempos, maior que 6. Posso utilizar também máquinas em vapor. Em máquinas de vapor saturado é de 2,5 até 7. E em máquinas de vapor superaquecido é de 3 até 9, tá? Sabem a diferença entre vapor saturado e vapor superaquecido? Não. Bom, então, os dois estão na condição de vapor, tá? Por exemplo, a água. A água eu tenho 3 fases, né? Tenho líquida, sólida e vapor. Tudo bem. Quando eu tenho a água líquida e começo a aquecer, ela vai virando vapor, tá? Mas isso não acontece de forma instantânea. Ela vai virando vapor conforme vai aumentando a temperatura, né? A pressão atmosférica, a água vira vapor em mais ou menos 100 graus Celsius, tá? Então, quando eu chego ali a 101 graus Celsius, em teoria, a minha água já deveria estar toda vapor, tá? Só que a temperatura de vaporização dela é 100 graus Celsius. E eu estou um pouquinho acima, estou a 101. Então, quer dizer que a minha água ela está no estado vapor, mas ainda existe nela, né, uma grande concentração de água no estado líquido. Por exemplo, quando está uma cerração, o ar, né, na verdade, não está chovendo, é um vapor, mas ele não fica úmido. Então, o vapor é relativo, né? É quando eu tenho no ar grandes quantidades de partículas de água. Então, o vapor saturado é esse tipo de vapor. É quando eu aqueço, né, a minha substância, passo da temperatura de vapor, né, passo da minha temperatura de evaporação, mas muito pouco. Então, apesar de estar na fase vapor, eu ainda tenho grande quantidade de água, partículas de água, tá? Isso é vapor saturado. Posso querer usar o vapor superaquecido, muito utilizado em refrigeração. O que é o vapor superaquecido? É quando eu aumento consideravelmente a minha temperatura. Por exemplo, a água, né, que é um fluido que a gente conhece bem. Lá em refrigeração, eu uso outros fluidos refrigerantes, R12, R22, né? Tem temperaturas, né, de vaporização diferentes. Mas a água, ela tem uma temperatura de vaporização a 100 graus. Então, mais ou menos 101, a água é vapor saturado. É vapor, mas tem grande quantidade de água na forma líquida ali nas suas gotículas.
Se eu aumentar bastante a minha temperatura, for chegar a 130 graus Celsius, a minha água ela continua no mesmo estado, não continua? Ela era vapor, ela continua vapor. Só que agora a quantidade de água residual que eu tenho na forma líquida é muito pequena. Então eu tenho um vapor, totalmente vapor, a alta temperatura. Então, as duas estão na mesma fase, são vapor, só que vapor saturado é sempre um vapor a uma baixa temperatura. Claro que uma temperatura mais alta que a de vaporização, mas uma baixa temperatura. Por exemplo, 101 graus no caso da água. E vapor superaquecido é vapor a alta temperatura. No caso da água, seria vapor a 130 graus Celsius, tá? Ficou entendido? Sim. 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 Aí tem muita gente perguntando, tá, mas para que eu uso isso? Para que eu quero dois tipos de vapor? Pô, é vapor. Para que eu quero vapor a baixa temperatura e vapor a alta temperatura? Isso a gente vê depois certinho em refrigeração, mas só para dizer aonde que eu uso. Em refrigeração, né, eu faço a vaporização do meu fluido, né? Eu chego a uma certa temperatura com nele e ele vira vapor, tá? Só que esse vapor precisa circular na minha tubulação. A minha tubulação, ainda que esteja isolada, ela sempre vai, né, ter alguma certa transmissão de calor. Sempre vai ter perda de calor, tá? Então, na tubulação de vapor, principalmente na sucção dos compressores, o compressor, tá? Ele é confeccionado, ele é produzido para comprimir vapor. Se entra fluido na fase líquida, como o líquido ele tem uma densidade maior, tá? Ele estraga o compressor. O compressor que é produzido para comprimir vapor não pode ter na sua sucção, na entrada, líquido. Então, como eu vou mandar o meu vapor por uma tubulação, né? E eu sei que eu tenho perda de calor, não tenho um isolamento perfeito, que eu não vá perder calor. Então, se eu mandar na entrada da minha tubulação vapor saturado, vapor a 101 graus, não existe uma grande possibilidade que enquanto meu fluido está circulando na tubulação, quando chega lá na entrada do compressor, dele perder calor, né? Então, passar desse 101 para 100, para 99. O que vai acontecer com o vapor quando chegar a 99 graus Celsius? Vai virar água. Voltar para o estado da água. Né? Não vai virar totalmente água, mas ele vai começar a liquefazer. Então, parte daquele vapor vai ser líquido. E aí eu tenho problemas na entrada do meu compressor. O que eu faço para garantir que na entrada do meu compressor entre apenas vapor? Eu lanço, né? Claro que eu gasto um pouco mais de energia, porque calor é energia, então eu aqueço meu vapor a uma temperatura mais alta, né? Só que lançando vapor superaquecido na tubulação, por exemplo, vapor a 130 graus, que é o valor que a gente estava conversando, por mais que ele tenha uma perda de calor, ele não vai deixar de ser vapor. Ele entrou a 130, ele andou 2 metros de tubulação. Ah, passou para 129. Andou mais 5 metros, passou para 120. Eu tenho uma perda de calor significativa. Passou para 120. Quando chega vapor a 120 graus Celsius na entrada do compressor, ele ainda é totalmente vapor, tá? Então, é por isso que eu uso alguns componentes vapor saturado e outros vapor superaquecido, né? É uma perda de energia. Agregar energia em um fluido, né, é gasto. Só que é um gasto que me dá segurança, tá? Eu tenho certeza que não vai ter líquido na minha entrada de sucção do meu compressor, tá? Então, essa é a diferença. Nas turbinas hidráulicas, uso óleos lubrificantes entre 2,5 e 2 de viscosidade. E nas máquinas de refrigeração, aí eu tenho de 4
até 10 de viscosidade. Classificação dos lubrificantes. Há duas normas, né, de classificação de lubrificantes desenvolvidas, a SAE e a NLGI, tá? Que é o Instituto Nacional de Graxa e Lubrificantes dos Estados Unidos. A SAE classifica os óleos lubrificantes para motores de combustão e caixas de engrenagem, utilizando como critério a viscosidade, sem levar em conta outras propriedades, assim como a ISO. Com a diferença que a ISO classifica os óleos lubrificantes industriais, enquanto a SAE os óleos lubrificantes para automóveis. Segundo a classificação, existem duas faixas de viscosidade, tá? Óleos para motor são SAE de 5W até 50. Óleos para transmissão são SAE de 80 até 250. Quanto à classificação americana, tá? Classifica as graxas segundo sua consistência, nos seguintes graus: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O grau 000 corresponde às graxas de menor consistência, semifluídas, tá? Aquelas semifluídas são as que têm menor ponto de fulgor. E o grau 6, as de mais consistência, mais pastosa, de maior densidade. Continuando, sobre propriedades importantes, né, dos fluidos lubrificantes. A escolha correta, então, de fluido lubrificante, né, deve levar em consideração suas principais características: poder adesivo, que é a aderência, viscosidade, ausência de ácidos, pureza química, resistência ao envelhecimentos, pontos de inflamação e congelamento aparente e purezas mecânicas. Vamos analisar então algumas características. O que é a aderência dos fluidos lubrificantes? Para que se possa ser arrastado e comprimido no espaço intermediário entre as peças, o lubrificante deve aderir às superfícies deslizantes, né? Colar ali nas superfícies. Um lubrificante de pouca aderência não consegue entrar nesses espaços, né, pequenos entre as peças, devido à resistência que as peças oferecem à sua entrada. Sem aderência, o lubrificante se solta e ocorre, então, um atrito entre as peças, que é o que eu estou tentando evitar. Sobre a viscosidade. A viscosidade do lubrificante é necessária para evitar o rompimento das camadas aderidas, né, às superfícies deslizantes. Senão, seria impossível a formação de uma película contínua e resistente da lubrificação. A gente, né, tem o costume de, como característica, né, juntar muito viscosidade com densidade, tá? Densidade é uma característica que leva em consideração, né, o peso molecular de uma substância, enquanto a viscosidade, ela é uma camada, né, de aderência e de resistência. Claro que quanto mais viscoso, mais denso é o fluido lubrificante. Só que a densidade a gente pode correlacionar ao peso daquela substância, né? O peso específico. Enquanto a viscosidade é a capacidade, né, daquele fluido de não se soltar, né? Porque eu posso ter um fluido e se ele não se unir, não formar uma camada, nos lugares em que eu tenho vale, né, vai abrir um buraco e vai acontecer ali o atrito. E eu quero que ele seja um fluido capaz de se manter unido. O nível de atrito fluido depende da viscosidade, ou seja, da resistência da camada lubrificante, dessa resistência que ela tem de não se romper. A viscosidade é, portanto, uma forma de resistência ao atrito
em um deslizamento fluido. O lubrificante não deve ser excessivamente viscoso para evitar perdas por atrito, nem muito pouco viscoso, porque a resistência mecânica seria muito pouca, tá? Então, fluido muito viscoso, ele vai formar uma camada e, consequentemente, impedir o movimento relativo entre as peças. Então, seria praticamente uma cola, né? Então, tem que ser o ponto exato. Eu não posso, esse aqui eu não tenho certeza, eu vou escolher uma viscosidade maior para garantir que ele vai lubrificar. O excesso de viscosidade, tá? Pode gerar fadiga do equipamento mecânico, ou seja, vai impedir tanto aquele movimento que o equipamento vai fazer uma força muito maior que deveria para manter aquele movimento. Então, vai acabar queimando alguma peça. Nos casos de grandes cargas, por exemplo, em vez de atrito fluido, ocorre o atrito misto. De qualquer forma, a viscosidade de um lubrificante não é constante. Depende estritamente da temperatura. A uma temperatura elevada deve corresponder um lubrificante com menor viscosidade, né? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Assim, é muito importante conhecer a temperatura de trabalho para a seleção adequada do lubrificante. No comércio, a viscosidade se mede em graus Engler, tá? Obtida pelo aparelho chamado viscosímetro. A ausência de ácidos. O que é isso? Um bom lubrificante deve estar livre de ácidos orgânicos procedentes da mistura de graxas vegetais e de graxas minerais. São resíduos do refinamento, tá? Como é que eu elimino os ácidos? Através de tratamentos químicos, tá? Então, quanto menor a ausência dos ácidos, normalmente mais caros são aqueles lubrificantes, porque eles passaram por tratamentos melhores. Pureza química também, né? Quanto maior a pureza química de um óleo, né? Mais valor agregado ele tem devido ao refinamento dele. O lubrificante deve estar livre, né, de álcalis, asfaltos, resinas e parafinas. Resistência ao envelhecimento. Um bom lubrificante não varia sua composição química, mesmo depois de uso prolongado. Além disso, um bom lubrificante não se oxida, não fica resinoso nem espesso. Em contato com a água, não deve formar emulsão, tá? Isso é resistência ao envelhecimento. Os mais caros, né, têm uma melhor resistência, mas é normal ele ter uma vida útil curta, né? Ele acaba se degradando, ele se oxida e ou vai ficando mais fino, vai ficando praticamente líquido, ou ele vai ficando mais espesso, né? E vai ficando uma graxa muito dura, com uma viscosidade que acaba não conseguindo utilizar. Ponto de inflamação. Ponto de inflamação de um lubrificante corresponde, né, à temperatura em que os vapores de óleo se desprendem uma tal quantidade que formam uma mistura explosiva de ar e vapor de óleo. Por isso, o ponto de inflamação tem especial importância nos lubrificantes de máquinas ou mecanismos de trabalhos com elevadas temperaturas, como, por exemplo, cilindros de vapor, motores de combustão e compressores. Tá? Ponto de congelamento. Ponto de congelamento aparente é a temperatura abaixo da qual o lubrificante se torna tão rígido que é incapaz de fluir com seu próprio peso, né? Através de um tubo de 40 milímetros de diâmetro. Então, como é que foi feito um parâmetro, né? Para medir o ponto de congelamento? O parâmetro é sempre o mesmo. Eles pegam um tubo de 40 milímetros de diâmetro e vão variando a temperatura e percebendo, né? O quanto ele vai perdendo a capacidade de fluir por esse tubo. Então, tem uma tabela, sempre que eu faço análises com testes, né? Na verdade, eu tenho conhecimento empírico, ou seja, eu não calculei aquilo ali, eu fiz testes. Então, a partir da mesma base de teste, que é um tubo de 40 milímetros, eu utilizei um fluido e fui variando a temperatura até chegar a uma temperatura em que ele perde a propriedade de fluir. E fui fazendo isso com vários fluidos
para ter as tabelas e as temperaturas em que ele perde a fluidez. Pureza mecânica. É necessário a ausência de impurezas sólidas, que podem danificar as superfícies móveis e provocar o entupimento dos condutores de lubrificantes. Por isso, lubrificantes velhos devem ser filtrados antes de serem usados novamente, tá? Não só por provocar entupimento nos condutores de lubrificação, tá? Mas tanto a pureza mecânica quanto impurezas no fluido lubrificante, tá? Além de degradar o lubrificante, dependendo da quantidade de impureza que eu tenho e o tipo de impureza, em vez de estar diminuindo o atrito, eu posso estar causando uma erosão, ou seja, naquele fluido lubrificante com sujeira tipo areia. Na verdade, eu estou provocando uma erosão, né? Não só tendo fluido, mas também partículas, né? Entre o movimento relativo de duas peças. Elas tendem a se aglomerar em alguns pontos, né? E danificar o material, os elementos de forma pontuais. Disulfeto de molibdênio. Moderadamente, o disulfeto de molibdênio desempenha importante papel como aditivo ou como lubrificante, propriamente dito, né? Suas partículas muito finas deslizam facilmente entre si e se aderem bem à superfície metálica, tá? É insolúvel em água, óleos minerais e lubrificantes sintéticos. Não é tóxico e nunca deve ser misturado com óleos e graxas. Não reage quimicamente bem, tá? Sobre as técnicas de lubrificação, então. Depois de escolher o tipo de lubrificação e lubrificante, é preciso manter a continuidade da lubrificação por meio de uma distribuição suficiente nos pontos marcados. Isso deve ser feito com economia, né? Aproveitando-se ao máximo lubrificante, consumindo-se na quantidade necessária. Para se obter, então, uma lubrificação correta, é necessário que o lubrificante esteja adequado ao equipamento, né? Aplicado no local correto também e usado na quantidade certa e em intervalos regulares, tá? Então, não existe aquilo, quanto mais lubrificado, melhor. Não, tá? Tem que ser na quantidade correta, nem de mais, nem de menos. Uma lubrificação eficiente só será possível se for garantido, né, o uso do lubrificante em quantidades e intervalos certos. Esse uso deve ser contínuo e automático, evitando-se o processo manual devido à sua baixa confiabilidade, né? A chance da gente esquecer, botar mais ou botar menos, né? Se for de forma manual é muito grande. Então tem que ser feito de forma automática ou bem feita, né? Os gráficos 1 e 2, tá? Esse gráfico é bem interessante quando a gente fala de fluidos lubrificantes. O gráfico 1 e 2 mostram os dois tipos de fornecimento de lubrificante automático e manual, relacionando a quantidade de fluido com o tempo, tá? Então, ela varia a quantidade na coordenada Y com o tempo na coordenada X. No primeiro, vê-se a inconstância, né, do fornecimento, que geralmente é causada por esquecimento do operador. Então, normalmente, eu tenho qual tendência? Eu tenho o lubrificante inicial, né? Foi colocado e está funcionando de forma plena. E eu esqueço completamente, né, dessa manutenção e eu vou lembrar só quando, né? Quando eu não tenho lubrificante nenhum e eu tenho um dano aparente. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e encho, né? Faço toda a lubrificação, talvez em excesso. Nota-se ainda que as situações de excesso de lubrificação rápido geram vazamento, tá? No segundo gráfico, observou-se o uso constante, tá? A quantidade e os intervalos corretos. Logo, com o sistema de fornecimento automático, evita-se, né, o atrito sólido e prolonga-se a vida útil do equipamento. Então, neste gráfico aqui, ó, que a gente tem é o fornecimento manual do lubrificante. A gente tem ele de forma com uma boa performance.
vai esquecendo, né? Se não tem uma boa manutenção preventiva, vai lembrar só quando eu tô tendo algum desgaste, ou ruído excessivo, ou vibração excessiva. Aí o que eu faço? Aí eu encho, né? Depois que eu me apavoro uma vez, essa é a tendência. Depois que eu vi que eu me esqueci e praticamente quebrei o equipamento, aí eu já fico um pouquinho mais atento, né? A segunda vez eu não deixo chegar até lá embaixo. Eu fico um pouquinho, né, antes de acabar. Aí eu vou lá, como eu não deixei praticamente quebrar o equipamento, eu já não encho tanto. Eu encho só um pouco ali, eu faço uma lubrificação um pouquinho mais adequada. E assim eu vou indo, tá? E a tendência de uma vez fazer certo é esquecer novamente até chegar no limite. Quando eu tenho fornecimento automático de lubrificação, ou não só automático, e sim com uma manutenção preditiva correta, normalmente eu tenho o quê? O abastecimento, chegou numa quantidade correta praticamente mínima, eu aumento um pouquinho. E essa frequência, né, de quanto eu aumento o tempo, ela se mantém, né? Então, de tanto em tanto tempo, eu faço uma pequena adição para manter na linha correta, tá? O que isso implica? Diretamente no comportamento, né, do equipamento, na vida útil do comportamento. Concordam comigo que essa aqui é a tendência? Ou não? Lá na minha empresa eu faço bem certinho. Oi? Sim, isso aí. É mais ou menos assim. Tá baixo o áudio de vocês. Oi. Classificação dos sistemas de lubrificação. Sistemas de perda total, tá? A aplicação do lubrificante é feita por meio de engraxadores, buretas, oleadores de gota ou mecânicos. Não há recuperação do lubrificante, né? A quantidade de lubrificante é necessariamente limitada, provocando atrito limite ou, no máximo, misto, né? O alinhamento pode ser contínuo ou descontínuo. Sistema selado, que são aqueles lugares fechados, né? O óleo é continuamente reempregado, sendo protegido de contato com o exterior, as perdas são reduzidas ao máximo, né? Mas tem lugares que eu não consigo ter um sistema selado, me obriga a ter um sistema de perda total, tá? Ainda assim, eu posso tentar fazer um fornecimento automático ou com uma melhor qualidade. Deixa eu passar aqui. Bom, pessoal, essa primeira fase de lubrificantes era isso. Acabou um pouquinho mais rápido do que eu imaginava, mas vou dar uma trégua para vocês, já que ontem a gente foi até quase 9 horas aí. Amanhã nós terminamos o assunto de lubrificantes, tá? E, consequentemente, a nossa disciplina. Aí amanhã a gente se acerta quanto ao trabalho, como vai ser direitinho. Eu vou terminar de pensar nele hoje aqui. E aí a gente combina como é que vai ser a data de entrega, tá? O que acharam do último trabalho? Um pouco mais longo, mas mais direto, né? É, Mais mais direto. extenso. Mais direto. O extenso, né? Apesar de extenso, né? De não ter tanto trabalho de escrever, tá? Que eu sei que quanto a isso ele foi mais tranquilo. Em termos de raciocínio, vocês não acharam que ele puxou um pouquinho mais do que aquele que é descritivo? Ah, foi sim. Não, foi bom. Esse último foi muito bom. Foi bem melhor o último. É que a minha lógica foi, né? Quando é um negócio que eu sei que vão... Não é nem o tempo, mas que tem que escrever muito, o pessoal fica um pouco com preguiça. Já naquele trabalho que já sabe que não vai precisar escrever muito ou desenvolver muito, tira aquele tempo, na verdade, para entender um pouquinho mais as questões. Eu fiz isso na outra turma, joguei com os dois e achei isso, assim. O pessoal me comentou que levou até mais tempo que o primeiro, porque acabou que o trabalho foi um pouquinho mais atrativo, assim. Tinha mais de uma opção, aí ficava pensando entre uma outra. É. Foi trabalhoso, mas indiretamente solicitou o raciocínio de vocês. E essa é a ideia, né? Não é que eu queira que vocês tenham um trabalho, mas eu quero que vocês desenvolvam, né? Tudo que a gente conversou, tentem aplicar, tentem situações diferentes, tá? Então, esse trabalho vou tentar fazer mais ou menos na mesma linha.
vai ter alguma coisa ou outra descritiva, mas vou tentar fazer essa múltipla escolha de novo, tá? Sim. Amanhã a gente se fala. Oi. Esse aí, pra ser melhor, pode vir ter com a resposta, então. Vai ficar bem mais simples. Pode ser, quem sabe. Quem sabe eu entrego meu diploma também, risca meu nome, bota no site, assim, pronto. Mais fácil. Então tá, gente. Nos falamos amanhã. Tá bom, então. Boa noite. Boa noite. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.